quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Eu estou com o Dr. Cristian Macedo, muito boa noite, obrigado pela presença. Também o Dr. Lucas conosco aqui, muito obrigado. A gente vai falar cirurgião bucomaxilofacial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Conversando aqui com os dois doutores. Você vai poder participar ao vivo conosco também, através do telefone, através do WhatsApp também. E vamos falar sobre o simpósio que vai acontecer dia 11 de agosto aqui em Piracicaba. Bom, queria que você desse uma explanada para nós, doutor, da importância que é a gente ter no hospital, né, junto ao Hospital Fornecedores de Cana, a gente ter ter a disposição aí de toda a população de Piracicaba e região, você ter cirurgião bucofacial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. O objetivo é a gente mostrar que dentro do Hospital dos Fornecedores de Cana existe um departamento forte hoje de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Aham. E uma das patologias que são tratadas por essa especialidade são as deformidades dentofaciais. O que são deformidades dentofaciais? São aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm problemas com mau posicionamento, seja da maxila ou da mandíbula. Maxila muito para frente, muito para trás, muito para baixo, aquele sorriso gengival exacerbado, ou aquele prognatismo, a mandíbula muito para frente, né? Ou o micrognatismo. Então, existem diferentes tipos de deformidades e diferentes tipos de planejamento para execução da cirurgia para correção. Então, tem cirurgia para correção? E sim, e não é só estética? Não, é funcional, é social. Se você pegar uma garota jovem, 16, 17 anos, que tem uma deformidade importante no rosto, essa pessoa tem um problema de convivência social. É verdade. Tem um problema funcional de mastigação. Muitas vezes de respiração, se for uma micrognatia, né? Então existe uma cirurgia corretiva chamada cirurgia ortognática. E aí a ideia é mostrar que dentro do nosso hospital nós temos uma equipe que hoje é uma referência nesse tipo de tratamento de patologia, né, que realiza a cirurgia ortognática. E junto a isso a gente teve uma ideia no início do ano para fazer um simpósio, convidando pessoas de fora, outras especialidades, e chamar os colegas para a gente poder trocar experiência. Agora, doutor, para a gente destacar, né, a importância que é justamente para acontecer um simpósio na cidade de Piracicaba, acaba sendo uma referência ao Hospital Fornecedores de Cana por ter uma ala que trabalha com isso, né? Exatamente. O apoio do hospital foi incondicional. Foi fundamental para a gente conseguir realizar. Tanto no sentido de divulgação, no sentido de mostrar a nossa equipe, de mostrar que nós temos um programa de residência em cirurgia dentro desse hospital hoje, que é uma referência importante. Nos cederam o espaço, conseguiram o espaço para a gente na Coplacana para poder realizar o simpósio. Então, o apoio do hospital foi fundamental para a gente. É fundamental. Vamos destacar um pouquinho, tá aí o simpósio, a gente já vai falar já sobre o simpósio, só destacando um pouquinho da importância que é para o paciente, né? Você ter uma condição de vida melhor. Porque é uma questão estética, a gente sabe que hoje, graças a Deus, hoje tem um estúdio, né? Um estudo mais avançado nesse aspecto, que é uma condição da pessoa se sentir bem também. Ela vai crescer no seu ambiente social, profissional, né? Isso é uma questão ligada com a estética, mas tem também uma questão ligada com a saúde dessa pessoa quando se trata aí da saúde bucal. Ela influencia totalmente aí no organismo, né, doutor? Indubitavelmente. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Antigamente se falava assim, vamos fazer a cirurgia ortognática para devolver um encaixe dentário. Só o encaixe de mordida. Hoje não. Hoje você promove o encaixe dentário associado a um planejamento estético. Porque a gente sabe que o nosso cartão postal é a nossa face, é o nosso rosto. Então, o planejamento hoje envolve um monte de fatores, inclusive a estética. Agora, doutor, a questão da cirurgia, né? A cirurgia ela é feita no hospital, correto? Sim, no hospital, né? A cirurgia ambiente hospitalar. Tá. Após a cirurgia, como é que fica o paciente? Como é que é a recuperação? A gente sabe que hoje você tem um avanço, né? Mas como é que fica após a cirurgia? E tem uma idade mínima para se fazer a cirurgia? Mas um adolescente já pode fazer essa cirurgia? Então, Neto, antigamente a cirurgia ortognática ela era muito mais dificultado o pós-operatório. Sim. O paciente saía com contenções, ou seja, com dificuldade maior de alimentação, com dificuldade, com bastante dor, bastante edema, num período maior. Ou seja, o paciente saía amarrado, com os maxilares amarrados.
Com a evolução, como graças a Deus tudo evolui, surgiram as placas e parafusos de titânio. Ou seja, que ela estabiliza as osteotomias durante a cirurgia. Ou seja, os maxilares saem estabilizados. Ele tem uma alimentação melhor. Ele já sai mexendo a boca, ele já sai conseguindo se alimentar. Olha só. É claro que o paciente vai sair com um edema residual. Mas a morbidade é muito menor hoje, numa cirurgia ortognática. É uma realidade. Né? Então, o paciente tem muito pouco desconforto, sai com menos dor. Então, o paciente, hoje é uma realidade do paciente. Como o Dr. Lucas estava falando, não tem jeito da gente tirar a boca do paciente e tratar só a boca. É um conteúdo. Isso envolve estética, função. E o pós-operatório, que era um tabu antigamente para o paciente, hoje melhorou com as novas técnicas, com a evolução, com a tecnologia. Agora, o que se destaca também no hospital é a equipe multidisciplinar, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho, porque junto com o cirurgião, você está trabalhando também junto com os outros médicos também, psicólogos, enfim, isso também é de suma importância para a recuperação do paciente, né? É fundamental. Se a gente analisar, o simpósio resume isso. Ótimo. A gente tem professores de ortodontia. A ortodontia é importante para o preparo para a cirurgia. Ninguém entra diretamente para a cirurgia. Você faz um preparo ortodôntico prévio à cirurgia ortognática. Em alguns momentos, em algumas situações, em alguns casos, você pode envolver tratamentos, cirurgias estéticas, rinoplastias. Então, nós temos cirurgião plástico na equipe. Né? Fonoaudiólogo no pós-operatório para auxiliar na mastigação, reeducação, uma nova memória muscular para o paciente encaixar na nova mordida. Né? Então, é um grupo multidisciplinar. Fono entra também, doutor? Também. Fonoaudiólogo é muito importante. Porque um dos problemas que você tem no pós-operatório é a perda de motricidade labial. E aí, a fono trabalha nisso e melhora essa fonação pelos movimentos dos lábios. Né? Então é fundamental ter essa equipe multidisciplinar. Agora, Cristian, entrando um pouquinho nessa questão emocional mesmo, né? A gente sabe que, graças a Deus, o hospital, fornecedores têm um trato humanizado, né? Queria que você destacasse um pouquinho a emoção que é quando você pega uma pessoa, por exemplo, né? Na questão até estética, né? Ela tem essa dificuldade, tem essa diferença, que é o fechar incorreto, né? E ela, por vezes, ela fica até constrangida de falar em público, por vezes até não consegue ter uma vida social mais agradável. E aí, após o operatório, o resultado, né, e você tem esse paciente que muda completamente a vida, é isso? Neto, eu acho que é muito mais gratificante para o profissional do que para o paciente. Porque você sabe o que você está proporcionando para ele. Isso, e depois, no pós-operatório, você vê que, com o passar do tempo, o paciente vai ficando cada vez melhor, com acompanhamento multidisciplinar, o fonoaudiólogo, o psicólogo é muito importante, porque você muda a face, você muda o jeito, o paciente às vezes ele não se reconhece de tão bom que fica. Olha só. Né? Então é muito gratificante para a gente. O paciente, talvez ele é o start da mudança de vida, da vida social, talvez ele ficava acanhado. E isso tem um acompanhamento muito disciplinar. Como você disse, Neto, é o paciente que não tira foto. Pois é. Você pergunta para ele como é que é a sua vida, como é que é o seu convívio com os familiares. Doutor, eu não tenho uma foto com a minha família. Olha só. Então, a cirurgia propicia isso. Você muda a vida da água para o vinho. Porque o paciente é gritante nas mulheres. Mulher muda o cabelo, mulher muda o brinco, muda tudo. Porque a autoestima eleva demais. E não é só o dente, entende? Exato, é esse tratamento global que a gente está tanto falando. Que maravilha. Olha, estamos ao vivo aqui, nós estamos falando sobre as deformidades, né? Ligado aí com os seus dentes, a mordição, né? Mordição, correto? É isso, né? A mordida. A mordida, né? A mordida, que morde errado. Então você pode participar conosco, se tiver alguma dúvida, faça sua pergunta. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, é isso, Maria? Tem sim. Vamos Olha, lá. O Rafael, doutores, ele está fazendo uma pergunta. Queria saber se tem uma idade mínima e máxima para a realização da cirurgia. Boa, Rafael. É uma ótima pergunta. Idade máxima, a paciente mais velha que a gente operou tinha 65 anos. Né? Então, assim, não existe uma idade máxima. Que é preparada para a mudança de vida, né? Justamente. A idade mínima, a gente costuma falar o seguinte, tem que ter finalizado o crescimento. Tá. A maturidade óssea. Uma das formas de você diagnosticar isso é a radiografia carpal.
para você ver a calcificação da cartilagem. Então, assim, a idade mínima é essa, ter terminado o crescimento. Por quê? Porque se você faz a cirurgia antes de finalizar o crescimento, esse paciente pode ter uma recidiva pós-operatória, porque continua crescendo. Continua crescendo. Então, depende dessa avaliação inicial. E tem pessoas que têm uma maturidade maior, menor, e pode ser submetido de forma mais precoce. As meninas, por exemplo, depois da menarca, ela pode ser submetida à cirurgia, porque já está afindando o crescimento facial desse paciente. Fica algum tipo de alguma sequela? Eu vou fazer, mas será que não vai mudar alguma coisa? Eu vou ter uma mastigação agora diferente? Queria que você destacasse isso, porque tem um medo, né? Olha, vai ficar uma sequela, não quero. Eu acho que agora a gente podia colocar as imagens na tela, num caso, para a gente evidenciar isso, que é uma grande pergunta. Porque hoje, com os recursos tecnológicos, a gente pode mostrar para o paciente o que é uma previsão de resultado. Não que assim, você vai ficar assim, isso não é uma promessa, é uma previsão de resultado. Então, essas imagens que a gente pode ver aqui na tela... vamos abrir aqui, pode abrir? O senhor quer chegar um pouquinho para cá, para a gente mostrar? Vamos lá, Lucas, acompanha conosco aqui, por gentileza. Nós temos aqui, então, essa é uma paciente, né? É uma paciente de Santos que nos procurou em Piracicaba para a realização da cirurgia. Se a gente fizer uma análise em perfil, a gente vai observar que ela tem o queixo para trás. Dá pra destacar. É um retroagnatismo. Sim. Na imagem em sorriso, a gente vai observar que ela mostra muito a gengiva. Isso caracteriza um excesso vertical ósseo de maxila. Então, ela tem uma indicação cirúrgica para impactar a maxila, um reposicionamento superior da maxila, que é esse osso, né, de cima, e avançar a mandíbula. E uma das coisas que a gente está inovando e trazendo para Piracicaba, olha que legal, é o planejamento virtual. Nós temos algumas parcerias com equipes de São Paulo. Sim. Nós temos softwares de planejamento virtual. A gente pode passar a próxima imagem. E em cima de tomografia, a gente faz reconstrução em 3 dimensões e joga num software específico. Essa aqui é a mesma paciente? É a tomografia da paciente. Que legal, gente. E aí a gente vai ver as marcações coloridas, são os ossos que vão ser movimentados, onde vão ser realizadas as osteotomias. Então, se a gente pega nessa imagem do meio, você vai ver que a maxila está em roxo. Tá? E o cinza para o roxo é onde são realizadas as osteotomias. E aí você vai movimentar esse osso para frente, para trás, de acordo com o planejamento. Correto. Tá? Na mandíbula, a gente vê as marcações em azul. Então a gente faz osteotomias mandibulares, onde a gente avança ou recua a mandíbula, avança ou recua o mento. Aqui, né? doutor Lucas, aqui desse lado a gente pode ver que aqui é a marca, né? Que ela tem o queixo para dentro, né? Que a gente fala assim, né? Um retroagnatismo. Então aqui a intervenção vai ser feita aqui para regularizar. Justamente. Isso. Passa a próxima imagem, por gentileza. Aqui você tem um planejamento. Tá aí. Olha como fica o perfil de uma garota jovem dessa. O reposicionamento superior da maxila, avanço mandibular e, para melhorar a questão de perfil estético da paciente, uma mentoplastia de avanço. Perfeito. Então a gente vai ver que existe um encurtamento dessa face inferior, da terça inferior da face. Então a gente tem um resultado, a gente pode mostrar isso para o paciente, não como garantia de resultado, mas como uma previsão. Uma previsão do que será feito. Pode passar o próximo. E é tão preciso os movimentos que a gente tem vários cálculos, vários números que a gente tem no pré e no pós-operatório. Doutor, só destacando mais uma vez, esse recurso está disponível no Hospital Fornecedores de Cana, é isso? A gente consegue aplicar. Que legal, tá? A gente consegue aplicar no Hospital dos Fornecedores. Isso facilita ainda a vida do cirurgião. Claro. Né? Claro, e a gente consegue dar uma previsão melhor, né, para o paciente com a ajuda desse software. E a grande vantagem não é só mostrar para o paciente, porque é bonitinho. É que em cima dessa tomografia, a gente consegue confeccionar guias virtuais. Ou seja, uma precisão muito maior do que se a gente estivesse fazendo uma cirurgia no modelo de gesso, uma moldagem do paciente. Que isso antes era feito assim. Sim, justamente. Ainda é, em muitos lugares. A maioria dos lugares é feito assim. Correto. É um recurso que nós estamos conseguindo trazer para Piracicaba. Que legal, gente. Nossa. E aí tiver a diferença mesmo, né? Tem mais? Tem mais, pode passar. Vamos lá. E aí, com a tomografia, a gente pode brincar, a gente pode avaliar numa visão inferior-superior, como era a mandíbula, como vai ficar, qual é a projeção. Olha só. Né? Acho que tem mais uma, se eu não me engano. Aqui. E aí, mostrando o perfil de tecido mole sobreposto sobre o tecido ósseo. Né? Mostrando que não é só o encaixe dentário,
o resultado estético é fundamental. Fundamental. E veja uma outra coisa importante. Os pacientes, como o caso dessa menina com um retroagnatismo, eles têm um retroposicionamento da língua. Então são pacientes que roncam, são pacientes que têm apneia do sono muitas vezes, de maneira dormem mal. Errada, a hora que você faz o avanço mandibular, a hora que você faz o avanço do mento, você puxa toda essa musculatura. E aí melhora a passagem da via aérea. Nossa, gente, olha Inclusive, a cirurgia ortognática tem uma indicação precisa para os pacientes com apneia obstrutiva grave. Quer dizer, é indicado, né? A pessoa Também que tem apneia, que não consegue dormir, que para de respirar. Isso. Né? Às vezes o paciente não tem mal oclusão, mordida errada. Às vezes o paciente não tem deformidade, mas ele tem uma apneia grave. Que a gente isso coloca em risco né? tudo. Total, risco, né? De infarto, hipertensão, olha enfim. Isso, gente. E aí a gente faz um avanço maxilomandibular, nem pensando em estética, para melhorar a via aérea do paciente. Eu tenho um aluno, doutor, né? Ele fez essa cirurgia há pouco tempo atrás, assim, a vida dele mudou. Né? Tem 19 anos, né? E ele sofria mesmo a questão estética, ele ficava muito mal com isso. E essa questão da respiração mesmo, tinha uma dificuldade. Quando se alimentava, tinha uma dificuldade na respiração. Quando dormia, uma dificuldade. Mudou completamente a vida dele. Então você vê, é uma questão de saúde, né? Sim. Ela dá um resultado estético, melhora a vida, que isso também está ligado à saúde, a gente não pode desvincular, mas é uma questão direta com a saúde do paciente imediata, né? Olha, muito interessante. Tem uma participação, é isso? Vamos lá, Maria, diga para nós. Doutora, a Joana, ela está fazendo uma pergunta, acho que algumas características o senhor já respondeu, mas de repente pode ter mais, né? Boa noite, Neto. Como os pais podem perceber essas deformidades em seus filhos? É a Joana que está perguntando. Um acompanhamento, uma talvez, é essa, né? da apneia, né? É isso. Grande pergunta também. Por quê? Normalmente ela é hereditária. Passa de geração para geração, do avô para o neto, do pai para o filho. Então, perceber se existe isso na família. Outras são adquiridas. O hábito de chupar chupeta, por exemplo. Olha, a chupeta pode com certeza, ocasionar uma se essa criança, durante o crescimento, 5, 6, 7 anos, está usando chupeta, ele vai desenvolver uma mordida aberta, que não é só dentária, então, passa a ser esquelética. Eu achava que falava, olha, filhinho, não pode usar chupeta, tem que parar de usar chupeta. Achei que fosse para a criança deixar, mas existe uma questão mesmo saúde, ortodôntica, né? Sim, ortodôntica e cirúrgica. Olha. Porque a partir do momento que é uma mordida aberta esquelética, dificilmente você corrige só com o aparelho. A mamadeira também. A mamadeira também, só que normalmente a mamadeira eles largam mais cedo, né? Doutor Lucas, também a questão do dedo, né? O dedo. Chupar o dedo também, Também. Sim. Qualquer coisa que a criança tenha hábito de interpor nos dentes, na boca, vai causar um pode problema. ocasionar. Olha só. A amamentação é muito importante, se a gente for falar em crianças. Porque é muito mais difícil para que um bebê mame no seio da mãe Sim. do que na mamadeira. Isso ajuda no desenvolvimento dos maxilares. Aí, mamando no seio, ele vai ajudar o desenvolvimento no maxilar. Dos maxilares, sim. A natureza é perfeita, né? Perfeito. A intervenção do homem que prejudica, né? No caso da chupeta, da mamadeira, né? Que interessante isso. Agora, esse acompanhamento que a nossa amiga escreveu foi Joana, é isso não? Joana, né? Que ela colocou, ela tem que acompanhar com o dentista também, né? Dentista. Doutor? Quer dizer, acompanhando o dentista. Profissional. Tem que procurar um ortodontista, alguém que trabalhe com ortopedia facial, não só ortodontia convencional, ortopedia facial mesmo. Perfeito. Porque tem casos limítrofes que às vezes são problemas esqueléticos que o ortodontista consegue corrigir com alguns aparelhos. Então, tem que acompanhar com o profissional, sem sombra de dúvida. Olha, estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco. Telefone na tela, por gentileza, 2534-1234. Quer fazer uma pergunta, você pode ligar para nós e participar conosco aqui ao vivo, 2534-1234. Ou, se você preferir, você manda pelo WhatsApp. Diga, Maria, vai lá. A pessoa ainda não se identificou, Neto, mas a Maria acabou de escrever. Ela está perguntando, olá, doutor, tem que colocar aparelho antes ou depois da cirurgia? Boa pergunta. Como o pessoal está antenado, né? Antenado. 98% dos casos, você tem que colocar aparelho, fazer um preparo ortodôntico prévio para fazer o que a gente chama de descompensação. Certo. A natureza é sábia, ela tenta compensar o problema esquelético inclinando o dente. E aí você coloca o aparelho para descompensar, voltar na base óssea, na angulação normal. E isso o ortodontista tem que fazer para a gente poder fazer a cirurgia.
Em contrapartida, existe uma linha que é chamada da cirurgia benefício antecipado, onde você faz a cirurgia previamente ao preparo ortodôntico. Isso dificulta um pouco o planejamento, não é a linha que a gente segue, mas tem alguns cirurgiões que fazem com êxito. Convencionalmente, a gente coloca o aparelho, prepara, faz a cirurgia e o paciente continua a finalização ortodôntica após a cirurgia. Após a cirurgia. Que normalmente varia em torno de 6 meses até uns 10 meses, por aí. Doutor, fica alguma cicatriz? A pessoa percebe visualmente? Não. Todas as incisões, todas as osteotomias, todas as colocações das placas são feitas por dentro da boca. Por incrível que pareça, a gente faz todos esses movimentos ósseos, todas essas osteotomias, tudo por dentro da boca. Então, ficam cicatrizes intrabucais, que ninguém vai perceber, a não ser que o paciente mostre. Por fora, não tem nenhuma cicatriz. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 2534-1234. Olha, tem um simpósio que vai acontecer, é um destaque que a gente quer dar aqui, principalmente pelo fato, né, nosso Hospital Fornecedores de Cana, né, como o Dr. Lucas colocou aqui, o hospital apoia, abriu espaço, e aí o avanço da medicina, a gente traz para Piracicaba, que acaba sendo uma referência para o nosso estado de São Paulo, até fora do nosso querido estado de São Paulo, né? Então vai acontecer um simpósio aqui na cidade de Piracicaba, tá bom? Abrindo aí para professores, profissionais da área. Eu queria que você destacasse, Lucas, a importância que é o simpósio acontecer na nossa cidade. Bom, primeiro que é o primeiro simpósio abordando somente esse tema. É um projeto arrojado, nós estamos com um número bom de inscrições. E o que eu acho que é mais legal é o seguinte, a gente trouxe diferentes profissionais de diferentes localidades para falar da experiência de cada um. Então, nós vamos ter o professor José Ricardo Scanavini, o professor Paulo Scanavini, o professor Fernando, que são da ortodontia. Sim. Então, eles vão falar do preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Iria vir o professor Leandro Cavaleiro, lá da Santa Casa de Santos. Certo. Nós temos uma parceria lá, onde a gente faz cirurgia de deformidade lá também. Tá? Por um infortúnio, ele não vai poder vir, então... Outro da equipe, que é cirurgião plástico, meu irmão vai falar de rinoplastia, né, estética. Tá? Virão 2 cirurgiões de Araraquara, de uma equipe grande, uma equipe importante lá de tratamento de deformidade. O professor Daniel Cassani e o professor Luciano vão falar de prótese articular e falar de preparo para a cirurgia ortognática. E também o Dr. Aladim, que é o chefe do departamento do fornecedor de cana. Sim. Eu sou o subchefe, ele é o chefe, que vai falar de considerações técnicas em osteotomia. Perfeito. Tá aí, então, o simpósio que acontece aqui dia 11 de agosto, ali na Copla Cana, no anfiteatro da Copla Cana, trazendo profissionais aí do estado de São Paulo, trazendo profissionais de ponta, né? Graças a Deus a gente fica feliz da vida quando a gente tem a possibilidade de divulgar aqui na questão da medicina. O Brasil ele é muito avançado, eu acho que estamos aqui com profissionais, né, que estão à disposição do Hospital Fornecedores de Cana, mas sem sombra de dúvida o Brasil acaba sendo pioneiro, apesar dos pesares da situação política desse país, da crise, mas a área da medicina ela é muito avançada nesse país, né? Neto, com certeza. O ano passado eu participei de um congresso em Dresden, na Alemanha, e assim, uma das coisas que a gente percebeu, os cirurgiões brasileiros que participaram junto com a gente, todos têm um desenvolvimento técnico muito bom. Acho que as circunstâncias nas quais a gente aprende tornam isso. Chegando esses recursos tecnológicos, ajuda muito mais. Que lá fora eles têm, na Europa, nos Estados Unidos eles têm. Então, a gente conseguindo isso, a gente vai poder oferecer o melhor no mundo para os nossos pacientes. Maravilha. Olha, tem uma participação pelo WhatsApp, pelo ao vivo, né, Maria? Vivo, vai lá. O Roberto, ele está acompanhando a gente lá do Espírito Santo. Acho que ele não está fazendo uma pergunta exatamente do tema, mas se os senhores puderem ajudar, olha, o Roberto diz, doutor, coloquei 2 pivôs e eles soltaram. O dentista colocou mal colocado, provavelmente foi isso, doutor? Ou foi a pururuca que era muito dura, hein? O que será? Obrigado pela participação, pois não. É muito difícil a gente avaliar de longe, né? É muito fácil falar do trabalho do outro colega sem a gente ver, a gente não sabe da situação. Existem várias formas de soltura do pivô, ou seja, que é uma coroa hoje, que ela pode ser de metalocerâmica, ou seja, que é uma porcelana com metal, ou pode ser de cerâmica pura. Talvez a cimentação não foi a adequada, o local da cimentação, o tipo de cimento.
o preparo que foi feito em cima desses dentes. O que comeu. O que comeu, né? O que comeu. Há um conjunto de possibilidades, né? E é possível ele refazer? É possível. É possível? É possível ele fazer. Esse pivô é a mesma coisa do implante ou não? Não. O mais aconselhável é o implante? Questão de É uma segurança. boa pergunta, Neto. Quando a gente fala de pivô, né, que é um nome popular que foi dado a uma coroa, a uma prótese fixa, o pivô, em muitas das vezes, é colocado um pino de fibra de vidro, um pino metálico, dentro da raiz, dentro do canal do dente. Ou seja, o dente ele tem uma coroa e tem uma raiz. Uhum. Todo mundo costuma avaliar o dente como uma coroa porque é o que está visível, mas sim, a gente tem uma raiz lá, ou que seria a fundação para sustentar aquela coroa. Uhum. O pivô é inserido na raiz do dente, ou no preparo que é feito em cima da coroa que está com a raiz. O implante já é colocado, já é instalado diretamente no osso. É segurança maior, né? É uma segurança maior. Agora, nada substitui o nosso dente, né? Uhum. A natureza, como diz, é perfeita. É perfeita. A natureza é perfeita. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Muito obrigado. Sucesso no simpósio. Eu acho que é isso mesmo. Piracicaba merece, o Hospital Fornecedores de Cana, né? Um grande hospital, referência aí, sem sombra de dúvida, no Brasil. Então merece ter simpósios profissionais que venham aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela presença, viu, doutor? Muito obrigado. Lucas, prazer, obrigado. Prazer, agradeço a oportunidade. Valeu, muito obrigado, viu? Qualquer novidade também a gente está mostrando aqui e divulgando para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. A gente continua com o programa Piracicaba Agora. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento há 5 anos no ar, hein? Oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui da cidade.